Bom, boa noite a todos que estão seguindo aqui os nossos slides e as nossas reuniões da linha, né, do ciclo de palestras que nós estamos fazendo, intitulado Novas Tendências do Eletromagnetismo. Nós já fizemos três reuniões, hoje estamos indo para a quarta e última reunião. Então, para quem já vem seguindo, né, desde o início, ou quem já iniciou depois da live 1, de qualquer forma, a gente já tinha falado sobre a nossa metodologia de dividir em categorias, e hoje eu vou estar falando basicamente das categorias finais, da categoria 3 e da categoria 4. Né? Então, nós falamos da categoria 1, que eram novas visões de eletromagnetismo dentro do modelo padrão, sempre no cenário do modelo padrão, ou pequenas variações fora do modelo padrão. Depois nós entramos na linha da física além do modelo padrão, então também construímos algumas extensões, discutimos algumas extensões fora do modelo padrão, uma física além do modelo padrão, e hoje nós iríamos falar das categorias 3 e 4. A categoria 3 é o retorno à não linearidade, e a categoria 4, a discussão da eletrodinâmica em conexão com a dimensionalidade do espaço-tempo. Então, essas seriam as duas últimas categorias. E vou aproveitar também para colocar para vocês, quem está ouvindo, quem não conhece ainda, uma série de laboratórios, de experimentos que estão sendo feitos, ou que serão feitos dentro de poucos anos, com lasers de altíssima potência, que vão poder testar qual seria, né, a melhor, ou quais seriam as melhores descrições não lineares da eletrodinâmica. Então, acho que a gente pode retornar para quem está assistindo, por exemplo, hoje, pela primeira vez, que é a nossa discussão final, é só lembrar que nós já temos a divisão de categorias, então, nas 3 primeiras reuniões, nós já falamos das categorias 1 e 2. Bom, então vamos iniciar. Eu vou pedir ao Ageu a gentileza de colocar os slides correspondentes à categoria 3. Então, está escrito ali, categoria 3, extensões não lineares. Então, é um retorno à não linearidade. A não linearidade vem sendo discutida muito, né, atualmente, mas, na verdade, como nós falamos já no final da live 1 e no final da reunião 2, sobretudo na reunião 2, a gente explorou mais, que foi quando a mecânica quântica que nasce, ela se encontra com a eletrodinâmica. Então, quando nós falamos na segunda reunião, e um pouco também na terceira reunião, a gente explorou um pouco o início, né, os primeiros trabalhos a partir de 1925, de 1926, inclusive com Louis de Broglie, levantando a discussão da não linearidade. E, a partir daí, teve uma intensa atividade de não linearidade ligada, sobretudo, à escola russa. Agora, hoje, então, eu resolvi trazer a categoria 3, separar só as extensões não lineares, que são cerca de 15. E aí eu acho que isso aí vale uma atenção especial para não ficar muito diluído durante a apresentação que houve nas outras reuniões. Bom, então vamos colocar assim. Desde o encontro da eletrodinâmica, do eletromagnetismo com a mecânica quântica, a primeira extensão não linear importante que apareceu, colocando em ordem cronológica, né, foi a eletrodinâmica de Born-Infeld, que foi trabalhada primeiro por Infeld, e depois primeiro por Max Born, e depois Born e Infeld juntos, né? Entre 34 e 35, eles lançaram alguns trabalhos que manifestavam uma eletrodinâmica altamente não linear e que resolvia o problema da singularidade do campo elétrico, do campo eletrostático de uma carga pontiforme. Como nós já tínhamos falado anteriormente nas outras reuniões, a ideia era ter um campo elétrico que fosse máximo sobre a carga e que tivesse um comportamento coulombiano a distâncias maiores, né? Distâncias, vamos dizer, maiores comparadas com o comprimento de onda de Compton do elétron,
Quer dizer, o comprimento de onda de Compton do elétron é H cortado, né, a constante de Planck, né, dividida por 2π, H cortado, sobre a massa do elétron vezes a velocidade da luz, né, quer dizer, H cortado sobre m vezes c. Então, o comprimento de onda de Compton do elétron é na faixa de 10 a menos 12, 10 a menos 13 metros. Então, para distâncias maiores do que o comprimento de onda de Compton do elétron, a gente começa a ter um campo colombiano. Mas quando a gente se aproxima a essa distância, que é da ordem do comprimento de onda de Compton do elétron, o campo elétrico deixa o seu regime colombiano e entra nesse regime não linear, dando um campo elétrico, um campo eletrostático máximo em cima da carga, eliminando a singularidade e dando, portanto, uma energia eletrostática, né, finita, uma densidade finita e, portanto, integrada sobre a distribuição de carga do elétron, uma energia finita que é identificada, então, com a massa, vamos dizer, a massa inercial do elétron. Bom, então, a eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld marcou o início, vamos colocar assim, marcou o início de se ter uma linha de trabalho bem construída e bem sistemática sobre essas extensões não lineares. É importante dizer que nos últimos anos, sobretudo eu diria nos últimos 20 anos, né, 22 anos, a partir de 98, basicamente, houve um retorno muito grande à eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld e, inclusive, a extensão de Bohr-Ninfeld também gravitacional. O retorno ao Bohr-Ninfeld veio, sobretudo, em função de uma série de trabalhos publicados por alguns russos, inicialmente, né, Tseitlin e seus colaboradores, em que eles estudavam como emergeria uma eletrodinâmica a partir das teorias de cordas, das cordas abertas. E eles chegam a uma eletrodinâmica no limite, né? Vamos dizer, no limite de teoria de campos, quando a gente deixa os objetos estendidos e volta, né, para o limite pontiforme vamos dizer, de campos, né, associados a partículas não mais estendidas, mas a objetos pontiformes, a gente ganha a eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld. Então, vamos dizer, a teoria de cordas, ela redescobre Bohr-Ninfeld, isso no final dos anos 70. No final dos anos 90, 97, 98. Então, a partir daí, nesses últimos 22, 23 anos, tem tido uma boa intensidade com eletrodinâmicas de Bohr-Ninfeld, tanto em conexão com um cenário usual de espaço de Minkowski, como também em espaços curvos, como também no ambiente supersimétrico. Mesmo em cenários supersimétricos, tem uma série de trabalhos mostrando como se constrói, quais são as características de teorias de Gauge, teorias, né, eletrodinâmicas, ou mesmo até teorias de Yang-Mills, a la Bohr-Ninfeld, formuladas em cenários supersimétricos. Então, nós temos Bohr-Ninfeld como sendo a primeira extensão não linear institucionalizada já em 34, 35, nesses trabalhos de Bohr-Ninfeld. Como eu já tinha dito na reunião anterior, eu vou, em breve, estar colocando no site do Professor Global o link, né, com todas essas eletrodinâmicas e suas referências. Então, no momento, eu não estou apresentando as referências por escrito, porque os slides ficariam muito pesados e também perderia um pouco a atenção. Eu acho que é mais importante, no momento, chamar a atenção. E qualquer pessoa pode, né, com essas palavras-chave dos próprios títulos da eletrodinâmica, entrar nos archives, entrar no Google, nos sites de busca e chegar aos trabalhos originais, né, os trabalhos que foram chamados trabalhos seminais dessas eletrodinâmicas e também chegar ao que vem se fazendo mais recentemente. Tem tido bastante atividade no âmbito dessas eletrodinâmicas não lineares. Então, nós iniciamos com Bohr-Ninfeld. Logo em seguida, em 1936, vem Euler e Heisenberg. Então, o estudante de Heisenberg, o Euler e o Heisenberg, eles fazem um trabalho que revê a eletrodinâmica dentro daquele conceito levantado por Otto Hauper, lá em 1933, que era rever a propagação
de ondas eletromagnéticas num vácuo, onde o vácuo agora não seja mais o vácuo vazio, mas seja o vácuo quântico, né? O vácuo, vamos dizer, o vácuo da eletrodinâmica. Então, tem também os trabalhos que nós mencionamos na reunião anterior, né, que era a eletrodinâmica associada aos estados de energia negativa da equação de Dirac. Então, a equação de Dirac, né, ela suscitou um revival, uma revisão, uma reavaliação do eletromagnetismo. E Euler e Heisenberg, então, fizeram um trabalho importantíssimo, né, em 1936, que é a ideia de que, supondo que nós tem duas situações em que Euler e Heisenberg começa a ser considerada uma correção importante em termos, né, com respeito às equações de Maxwell. A primeira situação é se nós falarmos de campos elétricos e magnéticos muito intensos. Nós já tínhamos falado isso da outra vez, lembrando que existem esses campos críticos, o campo elétrico crítico e o campo magnético crítico. Nós, inclusive, falamos das expressões desses campos em função da massa do elétron, da velocidade da luz, da unidade de carga fundamental, da constante de carga fundamental e da constante de Planck. Então, com essas constantes, nós construímos um campo elétrico fundamental, um campo elétrico na faixa de 10 a 18 volts por metro e um campo magnético na faixa de 10 a 10 Tesla. Então, para campos elétricos e magnéticos nessa faixa, um pouco menores ou um pouco maiores, mas, digamos, da ordem comparáveis com esses campos críticos, a eletrodinâmica já começa a receber correções chamadas de potências superiores nos campos. Não são derivadas superiores, mas são potências superiores. Enquanto a energia do campo eletromagnético, na visão maxwelliana, é ligada ao quadrado do campo elétrico e ao quadrado do campo magnético, agora nós vamos ter potências mais altas do campo elétrico e do campo magnético na expressão da densidade de energia. E da eletrodinâmica de Euler e Heisenberg, então a ideia é essa: campos muito intensos, campos comparáveis a esses campos críticos, eles começam a contribuir, somar efeitos aos campos maxwellianos. Ou numa outra situação, se nós deixarmos de lado a visão ondulatória e passarmos para a visão corpuscular, ondas eletromagnéticas com frequências muito altas, nós já falamos também frequências na ordem dos raios gama e dos raios gama intensos, raios gama profundos, nós temos fótons de energia suficiente para criar abundantemente pares de elétrons e pósitrons. Então, esses fótons de altíssimas frequências, eles começam a inspecionar a estrutura quântica do vácuo. E isso vai gerar efeitos não lineares. O que Euler e Heisenberg fizeram naquele paper que eu citei, e que eu acho que seja um paper muito interessante, um paper muito profundo, eles somam os efeitos quânticos desses pares de elétrons e pósitrons que flutuam no vácuo quântico e produzem uma eletrodinâmica, digamos assim, efetiva. Eles produzem uma eletrodinâmica fotônica sem elétrons e pósitrons, né, de modo que os efeitos, né, dos elétrons e pósitrons do vácuo quântico já são computabilizados. Então, nós produzimos uma eletrodinâmica só para fótons, levando em conta os efeitos do vácuo quântico, onde aparecem, então, potências de ordem 4, né, quárticas, potências quárticas no campo elétrico, potências quárticas no campo magnético, potências quadráticas em elétron vezes magnéticas, algo do tipo E ao quadrado vezes B ao quadrado, e depois alguma coisa como produto escalar entre E e B ao quadrado. Então, nós temos termos quárticos no campo elétrico e no campo magnético. Então, essa é a eletrodinâmica de Euler e Heisenberg, que tem digamos, consequências imediatas, porque ela dá, por exemplo, birrefringência no vácuo. Aliás, deixa eu voltar um instantinho e falar que Born-Infeld é uma eletrodinâmica não linear que não tem a propriedade de revelar a birrefringência do vácuo. Euler e Heisenberg revela uma birrefringência no vácuo. Tem um trabalho muito interessante, que eu diria que é um clássico da literatura, que é um trabalho sobre Born-Infeld, uma revisão muito boa de Born-Infeld,
feita eu acho que foi nos 70 anos, foi nos 70 anos de Born-Infeld, em 2005, quando teve os 70 anos das teorias de Born-Infeld. Tem um polonês de sobrenome Białcki Birula, ele publicou uma espécie de um review muito bom sobre todas as propriedades de Born-Infeld. Muito interessante esse trabalho. Bom, então, a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg tem uma propriedade. Aliás, as extensões não lineares têm essa propriedade. Algumas delas podem vir da expansão em potências dos campos a partir de Born-Infeld. Então, se nós pegarmos Euler-Heisenberg, a gente pode comparar com os primeiros termos de Born-Infeld. Quer dizer, se eu pegar a primeira ordem de correções de campos à quarta potência, eu ganho Euler-Heisenberg. Se eu pegar a teoria de Born-Infeld e truncar, a teoria de Born-Infeld ela tem potências de todas as ordens pares nos campos elétricos e magnéticos. Mas se eu me fixar na primeira ordem, depois da ordem quadrática, ou seja, se eu pegar Born-Infeld e expandir só até quarta ordem, quarta potência dos campos, eu recupero Euler-Heisenberg. Então, Born-Infeld tem mais efeitos, quer dizer, ela leva mais a fundo a não linearidade do que Euler-Heisenberg. Mas Euler-Heisenberg tem essa grande propriedade, porque ela mostra para nós que existem esses campos críticos acima dos quais eu já começo a ter que levar em conta os efeitos não lineares. E esses campos críticos, eles aparecem, né, como resultado da soma dos efeitos, né, quânticos dos pares virtuais de elétrons e pósitrons do vácuo eletromagnético. Então, é interessante que já essa discussão vinha em 35 e 36. Em 37, tem uma eletrodinâmica que eu coloquei aqui embaixo, que está na penúltima linha, a eletrodinâmica de Hofmann-Infeld. Então, Hofmann-Infeld constroem uma eletrodinâmica também não linear, em 1937, baseados em Euler-Heisenberg. Baseados em Born-Infeld. E a característica da eletrodinâmica de Hofmann-Infeld a característica é que ela leva em conta correções logarítmicas no campo. Ao invés de nós termos potências, quer dizer, temos uma série polinomial nos campos, ela leva em conta logaritmos dos campos, logaritmos das potências desses campos. Então, é uma outra eletrodinâmica com caráter logarítmico. Por que ela foi escrita em 37? Hofmann e o próprio Infeld estavam estudando certas condições de regularidade para os campos, tanto gravitacional quanto eletromagnéticos, né, em pontos em que havia singularidade. Então, a eletrodinâmica de Hofmann-Infeld é interessante porque ela já escreve uma eletrodinâmica não linear, mas em presença de uma métrica de fundo, que é uma métrica de origem gravitacional. Então, quer dizer, nós temos uma métrica gravitacional, ou seja, temos um acoplamento de uma eletrodinâmica não linear com esse campo gravitacional descrito por uma certa métrica. Então, é um trabalho interessante também, de 37, e esse trabalho veio a ser reavaliado e vem sendo usado mais recentemente em conexão com o estudo de buracos negros com carga. Então, foi uma eletrodinâmica já surgida em 37. Por isso que eu estou até intitulando esse nosso encontro de hoje como o reencontro do eletromagnetismo com a não linearidade, porque um reencontro, vamos dizer, em dias atuais, né, em nossa era, final do século XX, início do século XXI, com extensões não lineares que já começaram a ser estudadas na década de 30, então, portanto, há cerca de 80 anos atrás. Em seguida, nós temos depois... Então, só vou colocar aqui umas variantes, antes de falar da eletrodinâmica axiônica. Então, nós temos hoje uma outra variante da eletrodinâmica de Hofmann-Infeld, que é a eletrodinâmica logarítmica. Temos uma eletrodinâmica exponencial,
eletrodinâmica arco-seno, arco-tangente. O que são essas eletrodinâmicas? São eletrodinâmicas que vão ter logaritmos, ou exponenciais, ou função arco-seno, ou função arco-tangente de potências do campo elétrico e do campo magnético. E essas potências, né, quer dizer, essas funções, tanto a função logarítmica, quanto a função exponencial, quanto a função arco-seno, quanto a função arco-tangente, elas vão levar em conta razões entre potências do campo elétrico e do campo magnético e parâmetros que têm dimensão também de campo elétrico e campo magnético, que podem ser os campos críticos. E ao expandir essas funções, logarítmica, exponencial, arco-seno, arco-tangente, em potências dessa razão entre os campos elétricos e magnéticos e esses campos críticos, eu obtenho uma série de potências. Então, a gente expande essas funções, vamos dizer, transcendentais, em termos de séries de potência. E aí a gente começa a corrigir o lagrangiano, a eletrodinâmica de Maxwell, com termos de potências mais altas no campo elétrico e no campo magnético. A eletrodinâmica logarítmica, ela não é exatamente a eletrodinâmica de Hofmann-Infeld. Se eu expandir Hofmann-Infeld, que tem logaritmos, eu não ganho exatamente a eletrodinâmica logarítmica. Há uma diferença entre elas, apesar de serem próximas, né, assim, olhando para a ação do eletromagnetismo, olhando para o lagrangiano do campo eletromagnético, né, aparentemente tem logaritmo, mas as expansões não coincidem. Então, são duas eletrodinâmicas diferentes. Temos a eletrodinâmica exponencial, arco-seno e arco-tangente. Aliás, essa eletrodinâmica arco-seno e arco-tangente, como também a logarítmica, elas foram bastante discutidas por um russo que trabalha no Canadá. Podem ser achados os artigos desse russo facilmente. O sobrenome dele é Kruglov. O primeiro nome é I, é uma inicial, acho que é I. Kruglov, com K. K-R-U-G-L-O-V, Kruglov. Então, esse pesquisador, ele tem uma série de trabalhos assim, muito organizada, intensa, sistemática. Ele aprofundou muito algumas dessas eletrodinâmicas não lineares e suas consequências também. Então, nós temos essas eletrodinâmicas assim, já escritas na década de 30, mas retomadas mais atualmente. Quer dizer, arco-seno, arco-tangente, exponencial, essas são versões mais recentes, estudadas por Kruglov e por outros autores. Bom, já falei de Hofmann-Infeld, e temos a eletrodinâmica conformalmente invariante. Essa eletrodinâmica é muito interessante. Essa eletrodinâmica não é uma eletrodinâmica clássica. Essa eletrodinâmica conformalmente invariante, que foi também escrita, foi estudada por uns russos em 1983. Eu me lembro mais ou menos da data, porque eu estava em final de doutorado quando eu vi. Na nossa época não tinha os archives ainda, mas havia os pré-prints, né? Então eu me lembro que lá na CISA, lá no ICTP, chegou um pré-print desses russos, né, que se falava de eletrodinâmica conformalmente invariante. E por que eu atentei para isso? Porque nessa época tinha um professor búlgaro, até bastante conhecido, o professor Todorov. O professor Todorov, ele sempre visitava o ICTP e a CIS, ele estava nos dando um curso sobre teorias conformes, sobre o grupo conforme e teorias conformes. E ele tem inclusive livros escritos, né, sobre grupo conforme, sobre teorias de campo com simetria, né, baseada no grupo conforme, no SO24, ou o que a gente chama de SU22, né, o grupo conforme. E esse paper apareceu quando ele estava lá. É um paper bastante técnico do ponto de vista da matemática. E o professor Todorov até nos ajudou a ler esse paper e tirou uma série de dúvidas. É uma eletrodinâmica, então, que não se aplica, não é uma eletrodinâmica clássica. Inclusive, os autores fazem uma coisa interessante, eles escrevem equações tipo Maxwell, mas não para os campos, mas sim para as funções de Green, porque a invariância conforme, ela fixa relações muito fortes entre as funções de Green da versão quântica da eletrodinâmica. Então, ele escreve o que seriam os análogos das equações de Maxwell para as funções de Green, para as funções de correlação do campo eletromagnético. Então, é uma eletrodinâmica
bem interessante, porque ela é fundamentalmente baseada na simetria conforme. Portanto, massa zero, o fóton tem massa zero, e com isso eles fazem uma série de discussões muito interessantes sobre a possibilidade, inclusive, de aparecer uma eletrodinâmica com fóton longitudinal. Então, é um trabalho bastante rico, foi publicado em 83. Né? A gente viu a forma de pré-print, depois ele foi publicado numa revista, e é um trabalho assim, que aborda a eletrodinâmica quântica. Então, ele não é um trabalho que a gente possa trazer para o nível clássico. Ele vai falar das equações de Maxwell, entre aspas, né? Equações de Maxwell, mas para as funções de Green, ou para as funções de correlação do campo eletromagnético. Então, eu vou pedir ao Ageu para passar para a página seguinte da categoria 3. Obrigado, Ageu. Então, temos ali eletrodinâmica não linear de Bardeen, com monopolos magnéticos. Essas eletrodinâmicas são interessantes. Essa eletrodinâmica de Bardeen, ela é de 2000. E ela é uma eletrodinâmica também não linear, com correções logarítmicas, e que ela trabalhava basicamente com monopolos magnéticos não lineares. Então, é uma eletrodinâmica, na verdade, é uma eletrodinâmica clássica. Aí sim, ele fala de análogos das equações de Marx, não é uma eletrodinâmica quântica, é uma eletrodinâmica clássica que se aplica ao estudo de buracos negros carregados. Mas, basicamente, essa eletrodinâmica não linear de Bardeen é uma eletrodinâmica que vai estudar monopolos magnéticos, né, com não linearidade. Porque, como nós falamos, né, no encontro passado, em 1931, quando Dirac lança o trabalho, né, dos monopolos magnéticos, da quantização da carga elétrica e da previsão de antimatéria, ele introduz os monopolos magnéticos, mas numa eletrodinâmica ainda linear. Ele introduz cargas magnéticas e introduz correntes das cargas magnéticas nas equações de Marx, mas mantendo a linearidade. A eletrodinâmica de Bardeen, ela já introduz monopolos magnéticos em conexão com a não linearidade. E tem uma série de trabalhos baseados nessa eletrodinâmica, estudando buracos negros com carga elétrica e com carga magnética. Né? Então, são aqueles buracos negros tipo Reisner-Nordström, mas com cargas magnéticas. Temos a eletrodinâmica também não linear de Brodnikov, Kirill Brodnikov, que estuda também buracos negros magnéticos. Então, essa eletrodinâmica de Brodnikov, ela também é altamente não linear e se propõe a estudar não monopólos magnéticos, buracos negros, né, magnéticos, onde nós temos, então, também certas condições de regularidade. Ele fixa a função não linear dos campos elétricos e magnéticos de tal maneira a ter certas regularidades na solução de buraco negro que ele procura e que ele apresenta. Então, é uma eletrodinâmica também ligada a essa relação entre eletrodinâmica e gravitação. Então, é uma eletrodinâmica, como tanto faz, Bardeen como Brodnikov são eletrodinâmicas não lineares, mas em presença, claro, de um campo gravitacional, numa métrica gravitacional. Temos também uma eletrodinâmica não linear, chamada eletrodinâmica não linear com aceleração de Hindler, né, esses são os autores aqui, Heliusoy, Gurtug e Majahari Musavi. Majari Musavi. Deve ser algum iraniano, Majari Musavi. Essa eletrodinâmica é uma eletrodinâmica também tem não linearidade, e ela, inclusive, introduz também, é uma eletrodinâmica, de novo, é não linear, acoplada com a gravitação e com uma constante cosmológica. Então, ela é eletrodinâmica bem completa de gravitação, porque introduz, inclusive, a constante cosmológica. E a discussão desses autores, né, essa eletrodinâmica, se não me engano, é de 2000, 2005, mais ou menos. Essa eletrodinâmica, ela também se propõe a discutir a questão da matéria escura. Ela se apresenta como, talvez, uma alternativa de se discutir a matéria escura. Talvez
a ideia, né, quer dizer, dos autores, né, inicial, a motivação inicial que eles tenham dado foi a de buscar uma eletrodinâmica não linear na gravitação que pudesse substituir a discussão da matéria escura. Então, chama atenção, também não é muito popular, mas é uma eletrodinâmica que consta dessa lista que nós estamos fazendo. Para quem estuda gravitação e quem está interessado em alternativas à matéria escura, essa seria uma boa referência para ser lida. É esse trabalho aqui de Hale-Só e Gertrude, esse mais já iremos ouvir. Depois nós temos uma eletrodinâmica não linear, não comutativa, muito interessante. Ela foi formulada pelo professor Gitman, né, que é o nosso professor, um colega russo, né, que já se aposentou na USP, mas que continua bastante ativo ainda, o professor Gitman com o professor Vladimir Chabad, que esse fica na Rússia, russo, mas vem muito ao Brasil, um colaborador direto aí do professor Gitman, e eles formularam uma eletrodinâmica interessante. Eles formularam uma eletrodinâmica num espaço não comutativo, num espaço-tempo com não comutatividade. E eles mostram que o efeito final dessa não comutatividade é que você pode reescrever a não comutatividade sob a forma de uma eletrodinâmica não linear, com uma estrutura muito parecida com Yang-Mills. Então, é bastante interessante esse trabalho, vamos dizer, razoavelmente recente, 2011, teve alguns desdobramentos, eu até lembro que talvez tenha sido 2015 ou 2016, eu participei de uma tese de doutorado de um estudante lá da USP, do professor Gitman, em que isso foi aprofundado. Se alguém quiser, talvez, encontrar essa tese, é uma tese interessante para quem quiser aprofundar um pouco essa discussão. O rapaz tinha sobrenome Adorno, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas foi uma tese de doutorado defendida no Instituto de Física da USP, orientada pelo Gitman, e 2015 e 2016, o rapaz se chama Adorno, uma tese muito interessante. E essa eletrodinâmica eu achei muito interessante porque eles conseguem reformular, ou seja, refrasear a não comutatividade do espaço-tempo em termos de uma não linearidade. Muito interessante esse trabalho. Temos a eletrodinâmica não linear em cenários de teoria de gauge da totalidade. Quem desenvolve essa linha de trabalhos é o nosso colega, aqui do Rio de Janeiro, o professor Renato Doria, e o Doria vem trabalhando já com muita assiduidade, com muita regularidade, em cima dessa eletrodinâmica não linear em cenários de teoria de gauge da totalidade. Provavelmente, né, ele vai até, dentro de algum tempo, fazer uma palestra aqui sobre essa linha de trabalho que ele desenvolve, onde ele tenta resolver o problema da massa do fóton e tenta também mostrar uma unificação em que além do fóton, nós teríamos um outro triplete de partículas intermediárias tipo fóton, como se houvesse um fóton massivo carregado positivamente, um fóton massivo carregado negativamente, um fóton neutro tipo Z0 e o fóton de Maxwell. Então, uma eletrodinâmica que pode, né, simular um efeito parecido com o da teoria eletrofraca. Então, o professor Doria desenvolve esse trabalho, que é uma eletrodinâmica não linear, num cenário que ele chama de teoria de gauge da totalidade. Então, gostaria de chamar a atenção para esse trabalho também. E tem essa chamada eletrodinâmica estocástica linear. Essa eletrodinâmica estocástica, quer dizer, é linear num sentido, né? Mas como uma eletrodinâmica, ela é não linear. A linearidade está apenas ligada ao fato de que ela está ligada à mecânica quântica, e a linearidade está ligada, vamos dizer, à mecânica quântica, e o caráter estocástico gera uma não linearidade no setor eletromagnético. É uma eletrodinâmica bem interessante, que também é válida só no regime quântico. Não é uma eletrodinâmica clássica, como a eletrodinâmica. Pode voltar uma transparência, voltar um slide, por favor, Ageu? Voltar umzinho só. Isso. Cá embaixo, na última linha, eletrodinâmica conformalmente invariante. Como eu falei com vocês, essa eletrodinâmica, ela não é uma eletrodinâmica clássica, é uma eletrodinâmica quântica. Agora, Ageu, por favor, pode passar de novo.
voltar para ir para frente. Isso, obrigado. Essa eletrodinâmica estocástica linear, ela também é uma eletrodinâmica que se aplica ao regime quântico. É uma eletrodinâmica em que o caráter estocástico está em quê? Essa eletrodinâmica é uma eletrodinâmica que ela se baseia muito na ideia de de Broglie e de Bohm, né, de ondas piloto, de uma mecânica quântica determinística. É baseada na ideia de Bohm, de David Bohm. E de Broglie também andou muito envolvido com essa discussão, aquela famosa discussão da onda piloto. Bom, essa eletrodinâmica estocástica linear, ela, vamos dizer, ela descreve, né, a energia do vácuo quântico eletromagnético. A ideia é pegar o vácuo quântico eletromagnético e associar a energia do vácuo quântico eletromagnético a um campo eletromagnético que ele chama de campo eletromagnético de ponto zero, que é estocástico e, claro, flutuante. Então, como nós aqui não estamos falando sobre isso, mas como nós sabemos, né, todas as interações têm o seu vácuo quântico. Então, nós temos o vácuo da QCD, o vácuo das interações fortes, temos o vácuo da teoria eletrofraca, que é um vácuo basicamente dominado pelo campo de Higgs, e temos o vácuo eletromagnético, o vácuo quântico eletromagnético. Então, a ideia dessa eletrodinâmica estocástica é supor que a energia do vácuo quântico eletromagnético seja atribuída a um campo eletromagnético que tem essa chamada energia de ponto zero e que é um campo de natureza flutuante. Então, essa eletrodinâmica, e ela tem aspectos de não linearidade. Quer dizer, toda a dinâmica, né, se um elétron interage com esse campo eletromagnético, a interação é altamente não linear. Essa eletrodinâmica foi desenvolvida final dos anos 70, anos 80. E depois foi retomada agora no início dos anos 2000. Então, se encontra, quem quiser ter mais detalhes sobre isso, entra nos archives e pode colocar como palavra-chave Stochastic Electrodynamics. Eu tenho as referências, né, mas eu não estou dando aqui. Mas é muito fácil localizar. É só entrar no site dos archives, lá no site do Los Alamos National Laboratory, e lá nos archives colocar Stochastic Electrodynamics, que aí vai aparecer uma série de trabalhos, inclusive as referências aos trabalhos históricos que são do final da década de 70. Então, nós temos essa série de extensões não lineares, que são muito interessantes, né? Tem muita riqueza, são ainda muito suscetíveis a novas visões, a novas aplicações, inclusive a fenômenos, né, ligados a uma ótica não linear. Pedi ao Ageu para passar, então, ir à frente, que agora a gente vai falar dos experimentos. Aqui nós temos alguns experimentos que já testam e outros experimentos que poderão testar a não linearidade eletromagnética através da investigação de propriedade do vácuo quântico. Então, isso é interessante porque nós temos aí toda uma geração de lasers que ainda não estão operantes, mas que vão poder estudar profundamente uma física mais fundamental, fazendo inspeções do vácuo quântico. E podem revelar novos fenômenos, né? E, inclusive, nos dar direções para que novas físicas a gente pode fazer além do modelo padrão. Então, é importante chamar a atenção disso, porque aqui nós estamos falando de laboratórios de testes dessas não linearidades. O primeiro, que é o mais antigo e um dos mais conhecidos, é esse PVLAS, que é a polarização do vácuo por lasers, né? É um experimento do Instituto Nacional de Física Nuclear italiano na Universidade de Padova, na Itália. Então, é um experimento importante. Ele já teve uma primeira fase que rodou até os anos 2010, mais ou menos, e nos últimos 10 anos ele está na segunda fase. Houve um upgrade dessas operações. Na Alemanha, tem esse famoso experimento LSW, Light Shining Through Walls, que é um experimento também que vai testar a possível interação de fótons com áxions. Ele está ligado, inclusive, à eletrodinâmica axiônica. Esses áxions são candidatos à matéria escura, e é uma eletrodinâmica também que testa a não linearidade, quer dizer, pode testar
formulações não lineares da eletrodinâmica. Então, é um experimento importante que está em ação. Basicamente, o teórico que coordena essa colaboração LSW é o Andreas Ringwald, da Alemanha. Ele tem uma série de trabalhos junto com um colaborador que eu acho que é mexicano, de sobrenome Redondo, e eles têm trabalhos muito interessantes, né, sempre envolvendo, tentando ao máximo restringir os espaços de parâmetros de eletrodinâmicas não lineares usando resultados do LSW, que já é um experimento em andamento, não é um experimento que está sendo projetado, ele está em andamento já há alguns anos. Na França, em Toulouse, nós temos esse experimento BMV, que é a birrefringência magnética do vácuo, também, então, de novo, é um experimento para testar propriedades eletromagnéticas do vácuo quântico, usando, claro, baseado em eletrodinâmicas não lineares. Então, dessas eletrodinâmicas não lineares, podem ser estudados vários fenômenos no vácuo, né, como aqueles efeitos que nós falamos, né, o efeito Voigt, o efeito Cotton-Mouton, o efeito Pöckels. Então, esses efeitos, né, e também, claro, birrefringência do vácuo, o dicroísmo, então essas propriedades anisotrópicas do vácuo, que são descritos, né, que são descritas nessas eletrodinâmicas não lineares, também estão sendo testadas e podem ser testadas aqui no BMV, nesse laboratório de Toulouse. Depois nós temos um experimento na Alemanha também, que é uma espécie de um colisor de fótons, né, vácuo, Hohlraum. Quer dizer, Hohlraum é um espaço vazio, né? Raum é espaço, e Hohl é oco, né? Vamos dizer, um espaço oco, né? Uma espécie de um tubo, basicamente é um tubo onde se faz colisão de vácuo, por isso chama vácuo Hohlraum. Então, faz colisão de fótons. Então, também, inclusive nesse experimento, é onde se espera medir o efeito Breit-Wheeler, né, que é um efeito que a gente já tinha falado na reunião, na segunda reunião, e tocamos de novo na terceira reunião, o famoso efeito Breit-Wheeler, que vamos dizer, no fundo, é o espalhamento, né, então o processo em que dois fótons interagem e se materializam sob a forma de um par elétron-pósitron. Então, esse efeito Breit-Wheeler, que foi estudado teoricamente em 1934, ainda não foi medido, e, segundo as expectativas, ele era para estar sendo medido agora, entre 2020 e 2021. Então, se espera que nesse experimento aqui, do colisor de fótons, né, se possa já ter uma ideia o quanto a teoria e o experimento podem casar, né, nesse fato, né, teoria, fóton, ainda é mais, é menos, e o experimento medindo esse processo. Tem também um laboratório importante na Alemanha, que é esse chamado X-FELS, que é o X-Ray Free Electron Lasers. Então, também, aí são produzidos, então, são lasers produzidos, né, de altíssimas frequências, produzidos na faixa, produzidos nesse laboratório de elétrons livres, nessa espécie de acelerador de elétrons livres. Então, esse X-FELS, ele tem esse interesse, ele tem o interesse de medir também propriedades das eletrodinâmicas não lineares, como também ele estuda a interação fóton-áxion, esse áxion, que é aquela partícula escalar ou pseudoescalar candidata à matéria escura. Então, esses experimentos estão em andamento. E aí eles têm feito uma série de testes, né, quer dizer, estão obtendo resultados que vão ser levados nas eletrodinâmicas não lineares para poder delimitar os espaços de parâmetros. Então, eu chamo a atenção que são experimentos tem muita atividade desse laboratório. Vocês podem entrar na página do X-FELS. Quem estiver interessado em aprofundar, entra na página do X-FELS e vê os experimentos, as discussões que estão sendo colocadas ali, os testes que vêm sendo feitos, né, quer dizer, testes de eletrodinâmicas não lineares. Esse ELI, Extreme Light Infrastructure, também é um laboratório para lasers de altíssimas potências que funcionam em regime de colaboração entre a República Tcheca, a Hungria e a Romênia. Então, também é um projeto europeu importante
de lasers de alta potência, que vem também sendo usado para medir birrefringência magnética, birrefringência elétrica, birrefringência do vácuo, propriedades elétricas e propriedades magnéticas do vácuo, anisotropias. Então, todos esses experimentos, eles vão tentar detectar essas propriedades do vácuo para ver se, com isso, conseguem direcionar alguma física além do modelo padrão que reproduza alguma teoria, né, além do modelo padrão, que possa reproduzir com mais proximidade esses resultados. Em Xangai, na China, tem esse SULF, né, que é o Shanghai Ultra Laser Facilities, que já também está em operação, e ele trabalha na faixa do petawatt, quer dizer, são lasers, né, que tem potência na faixa de 10 a 15 watts, são intensidades muito altas, portanto, produzem-se nesses lasers, né, campos elétricos e campos magnéticos muito intensos. E isso aí pode, então, voltando à eletrodinâmica, sobretudo de Euler Heisenberg, onde fica muito clara a comparação entre o campo elétrico e o campo magnético, né, e os campos críticos. Então, nesses experimentos do SULF, a ideia é também testar se podem ser produzidos com esses campos elétricos muito intensos, correntes opostas de elétrons e pósitrons a partir do vácuo. Lá em Xangai também já está sendo reformulado, né? Quer dizer, está se fazendo o upgrade, né? Uma progressão em cima do SULF que se chama CEL, que é Station of Extreme Light, também lá em Xangai. A previsão é que fique pronto para 2023 e vai elevar a potência desse laser de 10 a 15 watts para cerca de 10 elevado a 17 watts. Então, é uma progressão de 2 ordens de grandeza. E o Excels, que é esse Exabot. Hexa é o prefixo para 10 a 18, né? Mega, giga, tera 10 a 12, peta 10 a 15, hexa 10 a 18. 10 a 18 watts. Então, esse centro, né, também de estudos de luz extrema. Esse está projetado para funcionar na Rússia a partir de 2026. Então, acho que é interessante, né, levar em conta e se, digamos, ficar atento a esses experimentos, porque são experimentos feitos com lasers de altas potências, vão poder testar uma física fundamental a partir das propriedades do vácuo quântico eletromagnético. Então, quer dizer, é uma forma de física que complementa, por exemplo, a física do LHC. A física do LHC é uma física de um grande acelerador e em experimentos com prótons, né? Então, quer dizer, é um experimento onde o setor hadrônico é muito forte sobre o setor eletromagnético. Esses experimentos aqui são experimentos, do ponto de vista do eletromagnetismo, muito mais refinados, porque são experimentos com lasers, quer dizer, eles não têm todo esse background de quarks, gluons, não tem um background com tantos fótons de Bremsstrahlung e muons, né? Quer dizer, é um experimento muito mais limpo do ponto de vista eletromagnético. Então, se espera poder testar uma física fundamental nesses experimentos, sobretudo nesses últimos aí, no SULF, que já está em operação, o XFELS, e depois no CEL e no Excels, né, que são esses que vão estar entrando em operação dentro de alguns anos. Então, fica aí um alerta, né, sobretudo para quem está interessado em se aprofundar no eletromagnetismo, a possibilidade de ter uma física muito rica, que comunica teoria, fenomenologia e experimento. Então, tem lasers também na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, tem também lasers no SLAC, na Califórnia. Eu não coloquei aqui porque são experimentos mais antigos, né, mas também são lasers de alta potência. Mas eu estou colocando aqui esses assim, mais recentes e que estão trabalhando numa faixa de potências mais alta, né? Quer dizer, a potência, sobretudo do SULF, hoje em dia, talvez sejam os lasers de mais alta potência que estejam à disposição, são esses lá de Xangai. Então, isso fecha, né, de uma forma mais ligada a experimentos, a nossa discussão sobre as eletrodinâmicas não lineares. Aí eu pediria para o Ageu passar para a categoria 4, por favor. Então, na categoria 4, vão ser 2 páginas de slides, né? A primeira página é essa aqui. Então, as extensões por dimensionalidade.
Os estudantes que estão seguindo, né, quer dizer, quem está mais conectado com a física, se tiver alguém que não é muito da área da física, pode ficar um pouquinho desfocado nessa discussão, mas quem é da área da física sabe que uma questão muito grande que vem preocupando a física já desde a década de 20 é a questão da dimensionalidade. Afinal de contas, para entender a unificação dos campos de força da natureza, a gente precisa pensar sempre num espaço-tempo de dimensões mais amplas, né? Então, a gente já ouve Kaluza-Klein, né, lá na década de 20, começam com 5 dimensões, depois nós chegamos na era da supersimetria, supergravidade, onde nós fomos chegando até 11 dimensões. Antes da supersimetria e da supergravidade, as teorias de cordas lá do início da década de 70 nos levavam para 26 dimensões, mas aí posteriormente, com a teoria de cordas, a gente voltou para 10 dimensões. Então as teorias de cordas são em 10 dimensões, a chamada M-Theory, 11 dimensões. Então, nós em física falamos muito de dimensões mais altas, sobretudo quando se pensa na questão da unificação dos campos de força da natureza. Por outro lado, a física de matéria condensada vem nos trazendo a possibilidade de testar física em baixas dimensionalidades. Então, física em sistemas planares, né, com 2 dimensões de espaço e 1 dimensão de tempo, e física, vamos dizer, bidimensional, com 1 dimensão de tempo e 1 dimensão do espaço. Então, nós temos a possibilidade agora, né, com materiais novos, como, por exemplo, o grafeno, esses materiais, esses lençóis de elétrons do efeito Hall quântico, os fullerenos, materiais de baixa dimensionalidade. Então, a questão é como a teoria eletromagnética, ou como a interação eletromagnética se adapta e que propriedades ela revela em espaços de dimensões que não sejam as dimensões do nosso mundo usual, 1 dimensão de tempo e 3 dimensões de espaço. Inclusive, mais recentemente também, em conexão com novos materiais, se fala de uma eletrodinâmica em 5 dimensões, e que essa eletrodinâmica em 5 dimensões, ela digamos, comunica resultados interessantes com uma física em 4 dimensões, 1 dimensão de tempo e 3 dimensões de espaço. Vamos falar sobre isso um pouquinho agora. Então, por exemplo, uma eletrodinâmica interessante que vem sendo estudada, é uma eletrodinâmica que foi estudada e vem sendo estudada já há alguns anos, talvez uns 10 anos, que é chamada eletrodinâmica tensorial emergente em líquidos U1 de spin. Então, líquidos de spin. Então, é um tipo de matéria, né? É uma forma de matéria, esses chamados líquidos de spin. O 1 está ligado ao eletromagnetismo, e é uma eletrodinâmica emergente. Então, nós temos um material que é chamado líquido de spin, e desse líquido de spin emerge uma eletrodinâmica. E a eletrodinâmica não é descrita por um campo vetorial, como são os potenciais elétrico e magnético do eletromagnetismo convencional, mas sim é uma eletrodinâmica de natureza tensorial. Então, quem quiser estudar, quem quiser buscar alguma referência, a palavra-chave é essa, pode colocar Tensor Electrodynamics and Spin Liquids. Com essas palavras-chave, vocês localizam. Inclusive, eu não tenho assim, a referência para dar de cabeça, mas eu tenho em algum arquivo meu uma tese de doutorado que foi defendida nos Estados Unidos. Eu não lembro se foi, provavelmente foi Harvard, eu acho que foi, ou foi Harvard ou foi no MIT. Defendeu-se uma tese de doutorado em que o estudante de doutorado fez essa tese, né, com a orientação do professor, que é quem lançou essa ideia. Então, é uma tese interessante, porque na tese as coisas são explicadas com bastante sistemática desde o início. Então, vocês podem achar, talvez, no archive, essa tese está nos archives, que é uma tese sobre eletrodinâmica tensorial emergente em líquidos de spin. Então, ela vai trabalhar com dimensões mais baixas. E aí tem uma série de características especiais, né, particulares dessas dimensões e desse material. O interessante também é que, dependendo do material, agora não é só dependendo da dimensionalidade, dependendo do material, a eletrodinâmica adquire características diferentes. O interessante seria ver, será que você vai conseguir fazer uma eletrodinâmica unificada
para todos esses materiais? É uma pergunta, né? A gente, em física, gosta sempre de tentar ver que diferentes manifestações de um fenômeno, elas têm origem num fenômeno mãe, né? Num fenômeno mais fundamental, que é único, a partir do qual esses diferentes fenômenos aparecem. Então, buscar uma unificação dessas eletrodinâmicas com diferentes regimes, né, em física de dimensões mais baixas. A eletrodinâmica planar de Maxwell-Chern-Simons é uma eletrodinâmica que já vem sendo estudada desde o final da década de 80, houve uma grande intensidade da década de 90 e continua a haver. Ela começou muito na área da física de partículas e campos e migrou, e hoje ela é muito forte na área de matéria condensada. Então ela está ligada ao estudo do spin Hall quântico, né, spin Hall quântico elétrico, né, quer dizer, electric quantum Hall spin, aqui eu acho que é isso mesmo, é o efeito Hall quântico, é HK. É HQ, essa é a sigla que eu coloquei para efeito Hall quântico, é o efeito Hall quântico de carga. Ela é usada também nessa área que está surgindo, que está se fortalecendo muito, que é a spintrônica, né, que é o transporte de correntes de spin, e nesses chamados supercondutores planares. Então, a eletrodinâmica de Maxwell-Chern-Simons é uma eletrodinâmica em uma dimensão temporal e duas dimensões espaciais, que já tem uma vasta literatura sobre essa eletrodinâmica, tanto na área da física de campos, quanto na área da matéria condensada. Essa eletrodinâmica planar tessimétrica de Chern-Simons está ligada a esses isolantes topológicos, né, chamados isolantes topológicos fracionais ou isolantes de Chern. Então, também é uma eletrodinâmica que é bastante recente, vem sendo estudada, invariante T, invariante sobre reversão temporal, tem a chamada eletrodinâmica tessimétrica e tem a T assimétrica também. E ela está ligada a esses novos materiais, como esses chamados isolantes topológicos fracionais. Tem uma eletrodinâmica interessante, que é a chamada eletrodinâmica planar quiral para o grafeno, que foi estudada por Jakiv e Pi. É uma eletrodinâmica também bidimensional, onde aparecem vórtices magnéticos, e o Jakiv, né, ele faz uma descrição muito interessante para o grafeno, levando em conta que o grafeno é um material plano, mas com ondulações. Então, ele introduz um campo escalar, que é o chamado campo de Kekulé, e esse campo escalar, ele se acopla aos elétrons, né, do grafeno, né, as duas redes de elétron, aquela chamada rede que tem a estrutura de uma colmeia, né, e com isso, esse grafeno, esse escalar de Kekulé, ele induz a formação de vórtices magnéticos no grafeno. Então, é uma eletrodinâmica bastante interessante também, vale a pena olhar a literatura. O Jakiv já se aposentou, ele deixou um pouco a área, né? Mas assim, esse trabalho dele teve consequências, foi estudado por vários grupos e tem uma literatura rica em torno dessa eletrodinâmica quiral planar, dessa eletrodinâmica planar quiral do grafeno. Uma outra eletrodinâmica interessante, que aparece em conexão com o fenômeno da fracionalização spin-carga em sistemas bidimensionais, né? Que é uma eletrodinâmica planar, com separação spin-carga. O que é isso? Materiais planares de elétrons, né, sob certas condições, podem apresentar a separação, chamada separação spin-carga. O que é isso? Aparecem nesses sistemas eletrônicos, aparecem dois tipos de excitação, se comportam, né? Essas excitações são as chamadas quasi-partículas da matéria condensada. Existe uma excitação que só tem spin, mas não tem carga, que é o chamado spinon. Então, spin meio, carga zero. E existe uma outra excitação, que é a excitação fermiônica, que tem, que é a excitação, de spin zero e carga. Então, o spinon é aquela excitação que carrega o spin, mas não tem a carga. E o holon é aquela excitação que tem a carga, mas não tem o spin. Então, essa chamada fracionalização do spin e da carga do elétron é como se, digamos, nesse gás, nesse material puramente eletrônico, o elétron ele gerasse dois tipos de excitações, duas categorias de excitação, uma só com spin e outra só com a carga.
E aí a pergunta é, como se pode formular uma eletrodinâmica para levar em conta esse fenômeno da fracionalização? Então tem esse trabalho muito interessante, é um trabalho baseado na simetria SU2-U1, quer dizer, é a simetria muito semelhante, né, à da teoria eletrofraca, só que na teoria eletrofraca esse SU2 está associado ao spin isotópico fraco e o 1 está associado à hipercarga fraca. Aqui nós não estamos falando de interação fraca, estamos falando de uma interação eletromagnética, onde o spin desempenha um papel muito importante, e aí esses autores, o Fröhlich e o Marchetti, eles conseguem formular uma eletrodinâmica baseada, que tem um setor não abeliano. E aí essa eletrodinâmica é uma eletrodinâmica planar e que, digamos, descreve essa separação, esse fenômeno de fracionalização entre o spin e a carga do elétron. Bom, uma outra eletrodinâmica interessante que aparece também em conexão com sistemas planares é essa eletrodinâmica axiônica planar, que foi estudada por alguns autores em presença de monopolos magnéticos da matéria condensada, desses gelos de spin. Então, é uma eletrodinâmica especial. Já se fala da eletrodinâmica axiônica em uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Aqui nós estamos falando da eletrodinâmica axiônica em uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Então, uma eletrodinâmica planar, axiônica planar, que tem aplicação também na matéria condensada. Aí eu peço ao Ageu para mudar de página, por favor. Se o Ageu puder, por gentileza, passar o slide. Obrigado. Agora passou, obrigado, Ageu. Uma eletrodinâmica em 5 dimensões. Por isso que eu coloquei a Kaluza-Klein. Tem uma dimensão de tempo e 4 dimensões espaciais. Por isso que tem 5 dimensões. É uma eletrodinâmica muito interessante, onde a eletrodinâmica de Chern-Simons, nessas 5 dimensões, é uma eletrodinâmica que necessariamente ela coloca fótons em autointeração. Então, é como se ela fosse uma eletrodinâmica não abeliana. Apesar do grupo de simetria ser o 1, ela é uma eletrodinâmica em que nós temos autointeração de fótons. Essa eletrodinâmica, ela foi estudada em 2012, na verdade, mas o artigo só foi publicado no Physical Review em 2013, um artigo do Witten, Qi e Zhang, em que eles tentam mapear as propriedades dessa eletrodinâmica 5-dimensional em propriedades dos supercondutores topológicos no mundo, claro, quadridimensional, os supercondutores topológicos, no nosso mundo, 1 dimensão de tempo e 3 dimensões de espaço, mas propriedades que eles têm podem ser compreendidas como se eles fossem uma holografia a partir de um espaço-tempo 5-dimensional, onde a eletrodinâmica em 5 dimensões é uma eletrodinâmica de tipo Kaluza-Klein, mas com estrutura de Chern-Simons. Então, é interessante, esse artigo é um artigo que foi publicado em 2013 no Physical Review B de Brasil, não foi o Physical Review D, que é da nossa área, não, foi o Physical Review mais voltado para a matéria condensada. Witten, Qi e Zhang. Então, é um artigo, é um trabalho bem interessante, que tem bastante, chama bastante aspectos de topologia, de redução dimensional por compactificação. Então, é um artigo bastante rico do ponto de vista teórico e claro, com previsões experimentais interessantes. Bom, e depois nós temos uma outra categoria de eletrodinâmicas que já saem dos espaços-tempo com dimensão inteira. São as chamadas eletrodinâmicas em dimensões fractais, eletrodinâmica com dinâmica fracional e eletrodinâmica em meios contínuos com métrica fractal. Então, essa eletrodinâmica em dimensões fractais tem um artigo muito interessante do Tarasov. Esse Tarasov é um russo que tem uma militância muito grande no estudo, digamos, sobretudo nos aspectos mais matemáticos dos espaços fractais. Ele tem um artigo muito bonito de 2007, que é um artigo sobre campos eletromagnéticos em dimensões fractais, né? Ou campos eletromagnéticos em fractais. Então, ele discute como ficam as equações de Maxwell agora nesses espaços que não têm dimensão inteira. E ele também tem um artigo posterior, que ele mapeia essa eletrodinâmica fractal
numa eletrodinâmica com dinâmica fracional, quer dizer, ele usa o cálculo fracional, que é uma outra coisa. Então, ele usa o cálculo fracional para atacar o problema das dimensões fractais. Ele tem esse trabalho, esse trabalho do Tarasov é um trabalho de 2008, é um trabalho consecutivo. Ele faz primeiro campos eletromagnéticos em dimensões fractais, e depois ele faz campos eletromagnéticos com cálculo fracional. E ele aí reescreve as equações de Maxwell em forma integral, mas com essas integrais fracionais. Então, é um novo tipo de cálculo, né? Tem literatura sobre isso, sobre cálculo fracional, né? Então, vale a pena olhar. Isso, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um colega da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu, que é o José Weber Spiel. O José Weber Spiel é a pessoa que aqui no Rio, que eu conheço, né, que mais entende de cálculo fracional, dimensões fractais. Eu até já tenho trabalhado, já trabalhei com ele, aprendi um pouco essas coisas com ele que me ensinou essas coisas. Ele tem uma série de artigos interessantes, já orientou algumas teses também interessantes. Ele conhece bem a literatura. Então, se alguém quiser assim, aprofundar alguma coisa, pode entrar em contato com esse professor, pode me passar um e-mail que eu coloco em contato com ele. O nome dele é José Weber Spiel. Então, toda essa discussão, e esse trabalho aqui do Balanquin, que é um trabalho mais recente, esse trabalho, eu acho que esse trabalho do Balanquin até foi o José Weber Spiel que me apontou esse trabalho, me enviou esse trabalho para eu dar uma lida, um PDF desse trabalho, é de 2013 a 2014, se eu não me engano. Mas é interessante, porque agora é uma revisão de como fica a eletrodinâmica, como ficam as equações de Maxwell, como fica todo o fenômeno de propagação eletromagnética nesses espaços, ou com dimensões fractais, ou então em espaços em que haja uma dimensão, ou então no caso de haver uma dinâmica fracional. Então, isso aí pode levar em conta propriedades coletivas, quer dizer, isso aí leva em conta uma série de fenômenos complexos. Então, é uma eletrodinâmica muito efetiva, né, devido à ação de efeitos que são efeitos de complexidade. É uma linha interessante, tem saído muitos artigos, tem inclusive uma matemática nova que pode ser estudada aí também, que é justamente essa matemática com cálculo fracional, diferentes definições de derivada fracional, diferentes definições de integrais fracionais. Então, é uma linha interessante que vem sendo estudada e que tem boa literatura sobre isso. Tem livros, um nome que assim, é forte na área, que assim, quem me apontou, inclusive, foi o José Weber Spiel, são os trabalhos do Tarasov. O Tarasov faz uma série de trabalhos interessantes, né? Tem também um colega da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas no campus de Seropédica, que é o Cresos Godinho. O Cresos, inclusive, também colabora com o José. Cresos, José são colaboradores, também é um rapaz, um colega que conhece bastante essa discussão. Inclusive, ele vem aplicando essa dinâmica fracional, esse cálculo fracional em teorias de campo clássicas. Então, é interessante, é uma linha nova, né? Quer dizer, nova em sentido de que não está nos cursos, né? Normalmente é um trabalho de pesquisa, mas que pode ser levado para um curso. É muito interessante. O José, inclusive, já deu umas aulas, o José Weber Spiel já deu umas aulas no CBPF sobre essa discussão do cálculo fracional, já deu uns seminários interessantes. Então, é um assunto rico, né, e com muitos aspectos que vão poder, daqui a pouco, também estar ligados a sistemas de partículas. Quer dizer, trazer essa discussão da eletrodinâmica fracional ou da eletrodinâmica em fractais para a física de partículas, rever o que é a equação de Dirac, né, nesses espaços. Alguns livros já abordam isso, né, com uma série de diferenças nos tratamentos de como se define a derivada fracional, de como se define a integral fracional. Então, tem todo esse cálculo envolvido. Eu acho que é uma linha de trabalhos interessante. E que tem a ver com a possibilidade de também conectar com nova física, sobretudo ligada a fenômenos complexos. Então, eu acredito que com isso, né, com essa série Ageu, muito obrigado, você pode
fechar os slides, que a gente também já está fechando o encontro de hoje. Muito obrigado. Então, só queria chamar a atenção dos colegas aí, dos participantes, né, que a ideia foi motivar, sobretudo assim, fazer uma panorâmica de como a teoria eletromagnética, como as equações de Maxwell, né, podem ser enriquecidas por físicas provenientes de diferentes setores, né? Setor do modelo padrão, setor além do modelo padrão, setor quântico profundo da eletrodinâmica, efeitos de dimensionalidade. Isso pode enriquecer bastante a discussão em um curso e tudo aquilo que se aprende nos cursos convencionais de eletromagnetismo, né, sobretudo quando se dá muita ênfase a métodos matemáticos, esses mesmos métodos matemáticos podem ser estudados nessas eletrodinâmicas, né, diferentes, né, das equações de Maxwell, inclusive até com mais profundidade, porque são eletrodinâmicas, às vezes não lineares, métodos não lineares, em geral, é uma coisa que não se estuda muito durante o curso de graduação, nem durante o curso de pós-graduação, a não ser que se vá trabalhar nisso. Então, são eletrodinâmicas muito ricas, né, no que elas proporcionam de conhecimento novo, além, como eu já falei outras vezes, de trazer a pesquisa diretamente para a sala de aula. Eu acho que isso é muito importante, a gente criar esse ambiente de pesquisa, motivar os cursos, né? Mesmo que os cursos tenham que ser aqueles cursos tradicionais, com um programa bem estabelecido que a gente tem que cumprir, mas se a gente puder sempre enriquecer os cursos, né, com esse material de pesquisa, fazer o estudante, durante o curso, olhar, acessar o archive, buscar artigo, trazer artigo para a sala de aula. Quer dizer, a gente faz muito isso na nossa proposta no CBPF. A gente tenta trazer artigos para a sala de aula. Às vezes, durante a aula mesmo, o estudante já entra no archive, puxa um artigo referente àquela discussão que nós estamos fazendo, e a aula fica muito enriquecida, e a aula passa a ser mais quase que um ateliê, né? É quase que uma oficina de trabalho, onde o professor, a única coisa que ele tem de diferente do estudante é a idade, porque na hora todo mundo está no mesmo barco, quase que com o mesmo nível de conhecimento, quer dizer, nós enfrentamos os mesmos problemas e discutimos as dúvidas em conjunto. Eu acho que isso é muito enriquecedor num curso de pós-graduação, sobretudo. E o curso de física, em geral, mesmo de graduação, é um curso de pouca frequência, né? À medida que a gente vai chegando nos anos finais da graduação, a gente tem disciplinas, às vezes, com 6 estudantes, disciplina com 8 estudantes, às vezes tem disciplinas com 3 estudantes ou com 10. Mesmo uma equipe assim, de 10 estudantes pode se reunir, os estudantes em grupos, né, e esses grupos reunidos podem atacar diferentes eletrodinâmicos, ou mesmo num curso de mecânica quântica, né, trazer tudo aquilo que se faz na mecânica quântica que está nos livros tradicionais, vamos olhar agora também usando coisas mais atuais, como informação quântica e efeitos quânticos advindos, né, do modelo padrão. Então, eu acho que é sempre importante, eu acho que a ideia aqui, né, foi um pouco motivar. E o eletromagnetismo é muito bom. Por quê? Porque o eletromagnetismo é um curso que é dado em diferentes fases da vida da gente. A gente aprende eletromagnetismo no ciclo básico, depois aprende no ciclo já especial da física, e depois retoma o eletromagnetismo na pós-graduação. Então, a gente vê a mesma teoria, só às vezes em livros um pouquinho mais complexos, mas, no fundo, tratando sempre das mesmas coisas. E como o eletromagnetismo vem sendo muito enriquecido, né, como eu falei no encontro passado, o eletromagnetismo é uma física meio oportunista, né? Ela vai, oportunística, ela vai entrando nas novas teorias que vão aparecendo. Apareceu teoria de cordas. Como é que fica o eletromagnetismo no âmbito da teoria de cordas? Apareceu a supersimetria. Como é que a gente revê o eletromagnetismo num cenário supersimétrico, ou num cenário de supergravidade, ou num cenário de dimensões extra, ou num cenário de branas? Então, a gente pode sempre trazer o eletromagnetismo para as físicas que vão evoluindo, para essas físicas mais fundamentais que vão evoluindo. E isso aí ilustra muito um curso, e o estudante já se motiva muito, que é muito melhor fazer isso do que ficar mergulhado no livro do Jackson, né? Não estou querendo fazer a apologia anti-Jackson, mas assim, eu particularmente prefiro não adotar o Jackson. Acho que é um livro bom de referência, né? Um livro que a gente consulta, um livro que tem capítulos que vale a pena ser lidos com atenção, mas assim,
o eletromagnetismo não começa e termina ali. O eletromagnetismo, ele extrapola muito as fronteiras do Jackson. Eu até brinco com os estudantes no CBPF, mas é brincadeira mesmo, mas só para fazer a metáfora. Eu falo, quando eu tenho que consultar o Jackson, eu fecho a porta da sala com chave, consulto o Jackson e depois abro a porta. Não quero ser pego com o Jackson na mão, porque eu vejo que o Jackson representa um pouquinho, uma certa forma muito conservadora de trabalhar o eletromagnetismo. Então, era essa um pouco a visão que eu queria passar nesse ciclo de 4 encontros, e nós do Professor Global, né, e da Rádio Professor Global, estamos assim muito empenhados nessa tentativa de fazer uma aproximação o mais efetiva possível, o mais compreensível possível da física, da pesquisa, da ciência em geral, do conhecimento em geral com a sociedade. Essas palestras de eletromagnetismo foram muito mais direcionadas para a física. A gente não espera que estaria falando dessas coisas para um cidadão que não conhece física, mas faz parte de uma tentativa de trazer uma reflexão para a gente repensar também um pouco a estrutura de nossos cursos, né? Sem absolutamente prejudicar vamos dizer, o aspecto conteudista. Nós não estamos querendo retirar conteúdo, alterar conteúdo, a gente quer apenas ilustrar o conteúdo em diferentes cenários. Ver o mesmo conteúdo em diferentes cenários. Isso traz para o estudante uma certa maturidade e uma certa visão crítica. Então, é isso que a gente está tentando fazer. A gente agora está tentando organizar um próximo ciclo de discussões no Professor Global sobre a questão das simetrias. As simetrias em física, as simetrias e tudo aquilo que elas vêm nos trazendo ao longo, né, dos últimos anos, e sobretudo do século XX, quer dizer, a introdução das simetrias em física a partir do início dos anos 20, e a caminhada das simetrias com o desenvolvimento da física de partículas, a nossa compreensão desse mundo mais fundamental, das interações fundamentais, a partir das simetrias, a introdução depois mais forte das simetrias no mundo da matéria condensada. Então, o nosso próximo passo agora, eu vou tentar fazer uma série de discussões, provavelmente no máximo 3. Acho que dá para fazer em 2 ou 3 reuniões, também nesse sentido, motivar e discutir alguns aspectos da importância da simetria no desenvolvimento da física de interações fundamentais e da física de nossos dias, seja na matéria condensada, na física nuclear, na astrofísica, na química também, né? Então, o papel da simetria na nossa busca de compreensão dos fenômenos naturais. E aí eu vou tentar fazer isso também de uma maneira bem elementar para poder atender aquele estudante de graduação que ouve às vezes falar dessas coisas, mas pensa que elas são muito difíceis. Elas não são muito difíceis, elas são abordáveis. A gente pode procurar uma linguagem que aborde, que faça compreender, que motive, e depois, claro, o estudante com a sua inteligência e com sua autonomia vai buscar material, vai ler, vai fazer cursos também, vai aprender com os seus professores, mas ele já fica motivado e já ficar entendendo qual é o contexto da discussão. Então, uma das grandes discussões da física do século XX foi a discussão da simetria, que pode vir lá desde Einstein, né, da simetria espaço-tempo, e depois essa simetria entra nos espaços, vamos chamar, internos, nos espaços que não são espaço-tempo. E mesmo quando elas continuam no espaço-tempo, elas ampliam a nossa visão do que é o espaço-tempo, da relação entre espaço-tempo, quando a gente chega, por exemplo, na supersimetria, chega na supergravidade, chega nas teorias de corda, que estão sempre trazendo para nós novas visões do espaço-tempo, mas sempre ligadas ao conceito de simetria. Então, eu estou terminando aqui. Agradeço a todos aqueles que tiveram paciência de nos seguir, né, de estar conosco nesse ciclo de 4 discussões. Se houver, como já eu tenho recebido e-mails de pessoas que às vezes assistem e me pedem referência ou trazem alguma discussão, eu estou aberto, né, para mandar discussões, e eu vou preparar agora com calma um material de referência relativo a toda essa discussão que a gente fez desde o primeiro encontro até o encontro de hoje, falando dessas 49 extensões, e fiquem atentos, né, porque as extensões estão aparecendo. Quem sabe, num próximo momento, a gente possa falar de 1 mais
51, 1 mais 52, né? Então, boa noite a todos, obrigado aí ao Ageu, obrigado ao Samuel pela assessoria nos slides e assessoria mesmo na organização desses nossos encontros. Um abraço a todos e até as próximas discussões, se Deus quiser. Boa noite.